corações, sal e luz da terra, sal e luz do mundo, testemunhas do amor, levareis a paz aos corações. A paz de Jesus, irmãos e irmãs, sou Fábio André, coordenador arquidiocesano do Ministério de Fé Política da RCC de Salvador. E dando continuidade à nossa série 5 minutos de doutrina social com o Ministério de Fé Política, hoje nós abordaremos a questão de número 128 do DOCAT. E a pergunta: mas o que acontece com os esposos que não podem ter filhos? E a resposta do DOCAT: o seu casamento não é de modo nenhum menos valioso, porque a fecundidade não é o único nem o fim exclusivo do matrimônio. O caráter indissolúvel do matrimônio e o seu valor como comunhão permanecem mesmo quando a vida conjugal não pode ser plenamente consumada com filhos, muitas vezes ardentemente desejados. Nesse caso, o casal pode adotar crianças ou cuidar delas de outra forma, por exemplo, filhos de familiares ou de amigos. Um casamento pode tornar-se fecundo quando o casal sem filhos se abre a pessoas que vivem sozinhas, se empenha socialmente ou pratica a hospitalidade. Essa questão é uma questão importante do DOCAT. As pessoas às vezes questionam, né, essa parecer da igreja, né, essa abertura à vida, né, que é próprio do matrimônio, as pessoas poderem ter filhos. E aí as pessoas questionam, então quer dizer que quando o casal não pode ter filhos, então não pode casar na igreja? Não, pode casar sim, certo? E a gente percebe até na própria Bíblia, na Palavra de Deus, quantos e quantos casais que não podiam ter filhos, né, eram estéreis, dos dois eram estéreis, e depois Deus os agraciou, né, pelo próprio dom, os agraciou com filhos. Tá? E também quantas e quantas pessoas, né, que não podem, muitas vezes ou têm dificuldade de engravidar, né, que vão aos nossos grupos de oração e lá também são abençoadas, acabam tendo filhos. Então, de fato, é um dom de Deus, o filho é um dom de Deus, e se for da vontade de Deus, né, aquele desejo do casal e essa abertura à vida, eles acabam tendo filhos, certo? Mesmo que inicialmente não pudessem ter, né, por uma intervenção divina ou por algum tratamento que é feito na medicina, respeitando as questões de bioética, como a gente já falou, certo? Que muitas vezes é impeditivo para o casamento, se não puder haver relações sexuais, no caso de uma impotência masculina. Isso aí por quê? Porque o sacramento do matrimônio ele se consuma no ato sexual. Ele inicia lá na celebração, mas de fato ele se consuma na relação sexual do casal. Ou seja, se acontecesse, né, que Deus nos livre dessa situação, mas se acontecesse o casamento e de repente, né, a celebração, de repente naquela mesma noite o casal brigasse, tivesse uma discussão e decidisse se separar e cada um fosse para o seu lado, aquele casamento era nulo, porque ele não se consumou através da relação sexual. E por isso que no caso de impotência masculina, ele também não pode ter a relação sexual e aí o casamento não se consuma. Mas no caso de uma infertilidade, de esterilidade, isso não é problema, porque o casamento ele é justamente orientado para o bem dos cônjuges. Então, a relação sexual ela é unitiva e procriativa. Então, não é só procriativa, mas também é para a união do casal. Certo? E se eles não podem ter filhos, isso, como disse, né, não vai ser impedimento para que aquela família se estabeleça. Lembro agora, né, do exemplo, nossa antiga presidente do Conselho Nacional, ex-presidente do Conselho Nacional, antes agora do início, a Kátia Zavariz, né, casada com o Sérgio Zavariz, esse casal muito querido nosso. Hoje a Kátia está à frente do CARES aqui, da instituição do CARES aqui no Brasil, e ela não pôde ter filhos, eles não puderam ter filhos, né? Foi feito orações e tudo, inclusive profecias que ela teria filhos, mas assim, ela foi discernindo que na verdade essa maternidade era uma maternidade espiritual. Ela à frente da renovação carismática, à frente da presidente do conselho da renovação carismática, ela foi cuidando de cada um daquelas membros, cada um daquelas pessoas da renovação, como de fato seus filhos. Ela também tem uma ligação profunda com sacerdotes, então cuidando daqueles como filhos.
para que justamente, né, Deus foi dando uma fecundidade espiritual. Então, muitas vezes, essas pessoas que não podem ter filhos, né, a igreja estimula para que adotem, ou mesmo essa fecundidade que vem para que a pessoa possa tomar conta, estar à frente de um movimento, estar à frente de uma comunidade, e a partir dali também possa ter essa maternidade espiritual, ou seja, tomar conta também espiritualmente daquelas pessoas, daqueles membros que estão entrando. E isso, essa questão, muitas vezes, dessa infertilidade, pode se transformar em serviço à igreja e a outras pessoas, porque ela pode ajudar, tanto, como disse, adotando filhos, ou então tendo filhos espirituais, ou seja, cuidando das pessoas na vida espiritual para que elas possam se aproximar mais de Deus. Se você gostou desse vídeo, então curta, compartilhe, comente, divulgue nas suas redes sociais e se inscreva no nosso canal do YouTube da ECC Salvador. Deus te abençoe. Sal e luz da terra, sal e luz do mundo, testemunhas do amor levarei.